E a essas alturas você já deve estar inteirado da última peripécia do Mamãe Falei. Foi até Marajó, conversou com muita gente por lá para ver se achava duas adolescentes dispostas a se encontrar com ele. Por que ele fez isso? Ele explicou. Disse que estava fiscalizando se tinha prostituição infantil. Eu fui nas casas de prostituição procurar menores de idade e não achei. E a gente noticiou esse caso aqui no Meteoro do jeito que a gente sempre faz. A gente foi honesto com o nosso viés, e eu tenho certeza que todo mundo aqui na equipe do Meteoro considera uma operação como essa uma coisa assim contestável, esquisita, né, cara? Mas a gente também é muito claro com as informações. Então até a defesa do Mamãe Falei teve espaço, né? Essa história de que era uma fiscalização, a presença da polícia, tudo isso entrou no vídeo. Também não vai ficar de fora desse. Eu consegui duas meninas menores de idade na porta do meu hotel. É isso. Ah, se eu entrasse com elas, eu ia conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que sim. E seguindo o viés crítico que eu não posso deixar de abandonar, é impossível deixar de notar que ele poderia muito bem estar falando do que rolou na Ucrânia. É a mesmíssima argumentação. Fui pro lugar onde todo mundo tá olhando pra isso. Eu sou uma pessoa conhecida. Eu avisei a polícia antes. Eu falei pra vir no meu próprio hotel. Você e ainda gravou? postei o vídeo, gravei. Cara, mas é assim, é o criminoso sexual mais burro do mundo. E aí a gente fica se perguntando, né? O que acontece na vida deste homem, chamado Mamãe Falei, que o coloca nessas situações constrangedoras, com a obrigação de dar explicações mais constrangedoras ainda. Indo atrás das respostas para essas perguntas, a gente vai esbarrar em tópicos que são muito mais relevantes que os factoides que são gerados para promover determinados personagens políticos, porque também é disso que se trata. Agora nós vamos reagir à galera do Lula, né, falando mal de mim. Vamos lá. Ê, Meteoro Aqui Brasil! Cara, eu gostei que não tem mais aquela coisa meio... com aquele careca. Tá diferente o Meteoro. Começa aqui mais um episódio da TV Cringe, produção do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. E, infelizmente, é com o careca. Eu não gosto de homem careca. Eu não tenho aparecido muito porque eu tô montando uma estrutura melhor aqui no estúdio pra gente poder trabalhar com outros formatos de vídeo, sabe? É só isso. Mas uma vez que eu tenha terminado aqui, eu volto ao ar com mais assiduidade. Polícia Militar que proteja o deputado. Sabe que Marajó pode ser o lugar mais injustiçado do Brasil nesse momento, né, cara? Porque a maioria de nós não sabe das coisas boas, né? Não sabe que existiu lá, por exemplo, uma civilização interessantíssima e ainda muito misteriosa, os cacicados amazônidas. Alguns autores fazem algumas comparações interessantes. Alguns autores dizem que essas grandes sociedades indígenas, esses cacicados complexos que existiram aqui, que teriam existido aqui na Amazônia, eles seriam tão grandes, ou até maiores, que algumas sociedades pré-industriais do Velho Mundo. E sabe o que mais, cara? Muitos desses cacicados aí eram sociedades de linhagem materna. É o que se cogita. E aí, nessas sociedades, as mulheres teriam, assim, muito do espaço que hoje elas ainda têm que protestar para conseguir. Passaram um documentário sobre isso para você na escola? Para mim, não. Deviam, né? E outra coisa que a gente desconhece, porque parece que a educação e a cultura assim não dão valor, é a cerâmica marajoara. Você conhece isso? Já ouviu falar desse troço? Só vou te dizer que é um patrimônio cultural que o Brasil falha ao apresentar para o mundo, porque todo gringo que é entusiasta de cerâmica considera isso aqui sofisticado, belo, e percebe que é um milagre que a técnica e a estética da coisa tenham sobrevivido por tanto tempo. Como a gente nem sempre dá o valor, né? Todo o potencial cultural e até comercial fica desperdiçado. Disso, o Brasil fala muito pouco, e é uma pena, né? Parece que toda vez que a gente vai falar sobre Marajó, a prioridade é alguma bizarrice, sabe? Nos anos 70 era disco voador. Tudo começou com uma luz no céu. Em seguida, uma série de ataques a pessoas. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira. E a população se armou para combater os seres extraterrestres. E agora, nesse momento histórico, é parecido, né? Um outro caso bizarro, só que de algum jeito é pior,
porque relaciona essa herança cultural tão rica da região, cara, a umas coisas tenebrosas que só podem sair, assim, de uma imaginação profundamente perturbada. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Isso foi manchete em tudo quanto é lugar, o Brasil inteiro ficou escandalizado com o que ouviu da boca de uma senadora da República, né? E aí, olha bem os ingredientes dessa história. Tem sexo, tem violência, tem conspiração, tem fake news. Olha, no Brasil de hoje, uma mistura que contenha esses ingredientes é batata. Vai ter o MBL também. Arthur Duval, aquele mesmo dos comentários abomináveis sobre mulheres ucranianas, é acusado de fazer operação ilegal contra a exploração sexual infantil na ilha de Marajó. E essa aí é a notícia. Uma mãe falei vai até Marajó para salvar as crianças que estariam sendo vítimas de crimes que, até onde se sabe, só existiram na cabeça da Damares Alves. E depois a gente vai ouvir o Mamãe Falei argumentar que não tem nada a ver com a Damares Alves. Calma, para terminar com a participação da Damares nessa história, quando chegou a hora de provar o que ela estava dizendo, né, uma coisa daquela gravidade, a melhor fonte que ela tinha para citar era pessoas na rua. E aí eu fico aqui a imaginar Damares, uma princesa, circulando entre seus plebeus. Eu quero dividir o Marajó, fazer um principado, e eu quero entrar como princesa regente do Marajó. Encerrada a participação da princesa, bora para esse xerife com procedimentos meio esquisitos. Com vocês, Sinara Menezes, cada vez mais radiante, até quando aborda temas como esse. O youtuber viajou para Marajó sob pretexto de investigar denúncias de exploração sexual infantil. A data da viagem não foi revelada. O vídeo mostra o youtuber marcando o encontro com 2 adolescentes em um hotel com o objetivo de criar um flagrante para a polícia. Quando estava conversando com os policiais, eu expus uma ideia de fazer uma espécie de resgate para filmar exatamente o que está acontecendo, em vista de que eu fui informado anteriormente de que havia a possibilidade de se encontrar menores de idade para exploração sexual. E da Sinara na TV Fórum, a gente vai para sempre técnica e precisa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro, orgulho da casa. Porque a Daiane acrescenta que, para se meter nessa situação constrangedora, o Mamãe Falei fez um certo esforço. Falou com muita gente, até demonstrar que era possível. Um adulto marcando encontro com um adolescente, através da mãe da adolescente, para mostrar que dá para marcar encontro com um adolescente. Ele não encontrou o que ele procurava, mas ele voltou para o hotel e uma outra pessoa disse, então, já que vocês são turistas e as pessoas podem não estar lhe oferecendo isso que você busca, porque estão desconfiados de você e da suposição dele, essa pessoa resolveu, então, levar para ele esses adolescentes. Ou seja, é basicamente um esquema, tem algo armado nesse processo. Aí ele disse que entrou em contato com a polícia, é o que ele diz, e encontrou essas adolescentes. Isso é o básico sobre a treta mais recente do Mamãe Falei, conforme relatado aqui por 2 mulheres, né, cara? A Daiane e a Sinara, que tem formação voltada para comunicação política, né? E que tem uma coisa em comum. Você sabia que as 2 são da Universidade Federal da Bahia? Parabéns, UFBA. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Só que eu não escolhi usar os recortes aqui da Sinara e da Daiane só porque eu respeito e admiro o trabalho delas. Tem uma outra razão. É que, para se defender de mais essa aí, o Mamãe Falei achou que seria uma boa ideia partir também dos relatos dessas 2, né? E a resposta dele para Daiane e para Sinara, vem daquele jeito que você conhece, cara. Trocadilho, apelido, ironia. É tipo falar com as paredes. E às vezes muito literalmente. Cara, que ódio no seu coração. Ótimo. Mais amor, ô Sinara. Eu amo quando você fala de mim, velho. Com essa parede maravilhosa, essa luz atrás, essa coisa artística, né? Como é que chama? Pós-moderna, né? Uma parede de reboco assim, aí. Com a Sinara é a parede, com a Daiane é o sotaque, cara. Mesmo e falei. Aí ele vai explicar no vídeo, a gente vai postar agora, né? Exatamente a fila do vídeo, ele vai explicar no vídeo. O que foi que ele fala vídeo? Eu nunca conheci uma pessoa que é algum sotaque de algum lugar? Vídeo. Essa pronúncia é super comum em várias regiões do Nordeste e até do Norte, né?
Eu considero uma demonstração de ignorância, essa fala do Mamãe Falei, pessoalmente. E uma demonstração de ignorância meio constrangedora para alguém que já falou que queria presidir o Brasil, um país que agora ele mostra que ele não conhece. E o fato dele nunca ter ouvido essa pronúncia também mostra que ele não presta atenção, por exemplo, na atuação política do Flávio Dino, né? Que ele, como oposição, deveria acompanhar com atenção. O Flávio Dino pronuncia do mesmo jeito, cara, pode procurar. Aliás, se ouvisse o Flávio Dino, talvez o Mamãe Falei fosse levar um rango pros Yanomamis lá em Roraima e deixaria Marajó de lado, né? É verdade. Você lembra que na pandemia rolou uma fome sinistra por lá, cara? O senhor sabe quantos ofícios o Ministério da Justiça recebeu? 22. 22 ofícios, senador Rogério Marinho. Falando em morte de criança, falando em morte de gente, falando em desnutrição e falta de assistência sanitária. E o que foi feito? Nada. Na sequência, a gente vai ver quais foram os principais argumentos que o Mamãe Falei usou para se defender nessa história, como ele respondeu a Daiane aqui do Meteoro e a Sinara da TV Fórum. Hoje, na nossa exposição de arte digital, a obra do Nuan, homenageando o Akira Toriyama, né, que nos deixou recentemente. O Akira Toriyama da fama de Dragon Ball, que mais? Dr. Slump, Dragon Quest, Chrono Trigger, tá aí ó, @Nuan_art. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser imparcial aqui e muito menos de ser imparcial diante de uma figura como o Mamãe Falei. Se tem alguma coisa que me faria entrar em consenso com esse cara é a percepção de que nós dois somos pessoas muito diferentes. Mas eu quero ser justo, né? Não tanto com ele, mas com você, que precisa ter as informações corretas. Então vamos lá, uma seleção objetiva dos principais argumentos da defesa dele. Primeiro ponto, a visita dele a Marajó não teria nada a ver com a declaração dada pela Damares Alves. Quer dizer, ele não foi lá em função da projeção que a Damares deu para esse assunto, para se aproveitar dessa projeção. Acho que é isso que ele está dizendo. Não misture a Damares falando que tinha criança sem dente, a criança comendo comida pastosa para o sexo anal e não sei o que lá, com as pessoas falando que viram imagens, não sei aonde. Não confunda isso com a realidade das pessoas que estão lá falando para mim. Você vai perguntar, as pessoas falam a mesma coisa. Irmão, você não vai encontrar isso aqui como uma vitrine. Só que se você procurar, você acha principalmente dentro dos núcleos familiares. E foi assim que eu consegui, inclusive, trazer 2 menores de idade pro meu hotel. Foi falando com a mãe delas. E aí surge um questionamento super válido nessa história, né? Pode o cara, que nesse momento é apenas um youtuber, ter autoridade para sair fazendo operação de emboscada para ver se encontra exploração infantil em algum lugar, cara? Será que ele tem alguma autoridade para fazer isso? Claro que se você perguntar para ele, ele vai dizer que sim, né? E qual autoridade ele tem para fazer isso? Ele é jornalista. Eu sou jornalista registrado. Toma essa. O número da minha carteira, inclusive, é 95300, né? /SP, um negócio assim. Eu não sei que registro é esse que ele menciona. Poderia ser um registro numa associação séria, como a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo? Creio que não. Mas existem também outras associações, né, cara, que são suspeitas e reúnem gente igualmente suspeita. E eu também não vou entrar no debate aqui sobre a necessidade de formação específica para atuar na área. E para além disso, a gente vive um momento histórico em que a tecnologia mudou tudo no jogo da comunicação e deixou o papel ou conceito de jornalismo meio nebuloso. Mas eu vou dizer o que é ser jornalista para mim, porque é importante, eu acho. Para mim, ser jornalista é passar 4 anos numa universidade para depois ter uma carteira de trabalho que está guardada nessa capinha aqui até hoje e com o seguinte registro. Tá vendo aí? $1.000 por mês para cobrir enchente com água pela canela. Este poste de luz. Ai.
E as pessoas que eu mais encho a boca para chamar de jornalista são as que ainda estão nessa vida, sabe? E, sinceramente, eu não creio que a vivência do Mamãe Falei inclua esses perrengues aí, não. Eles não param com o clichê. São homens que nunca trabalharam. Como é que você sabe, minha filha? Eu criei o meu canal, eu tinha 30 anos. Eu vivi do que até os 30 anos? Fala pra mim. Eu sou herdeiro? Eu poderia contestar essa coisa aí dele dizer que não é herdeiro. Mas a prioridade é a argumentação dele, é a defesa dele. Além de se considerar um jornalista, ele também se considera um detetive particular, que é uma outra qualificação que justificaria o que ele foi fazer em Marajó. E mais, eu também sou detetive particular. Você sabia disso? É verdade, eu fiz um curso e me registrei como detetive particular. Então, ele poderia fazer o que ele fez em Marajó porque ele é jornalista e detetive particular. E para além disso, a polícia foi ajudar esse jornalista / detetive a fazer o que quer que ele quisesse fazer lá. Ou diz ele, né? Tem complicações aí sobre essa história da participação da polícia. Não está bem explicado, não. Não foi com pessoas ligadas à polícia, foi com a polícia. Foi com policiais. Mas tudo bem, se isso virar um processo, etc., a gente mostra tudo. Claro que eu não mostrei isso no vídeo porque eu não vou expor os policiais, né? Mas eu tenho tudo, filmado, conversa, tá tudo certo, querida. Veja, não é comum que um jornalista ou detetive chame a polícia para ver ele se encontrar com um adolescente, sabe? Uma coisa que ele tá marcando com a mãe das meninas, né? Tudo muito bizarro, cara. E é por isso que muita gente concorda que agora a polícia também vai ter que ser investigada, né? O que aconteceu ali, sabe? O que a gente sabe até agora é que o Ministério Público foi acionado para ver o que aconteceu. E a investigação ainda nem começou. Você vê que ela não fala que eu cometi algum tipo de crime. Que se aí você seria processada, né? Então me fala, qual crime eu cometi? Me fala, o vídeo tá no ar. Como eu falei, eu sou o criminoso mais burro do mundo. Eu cometo crime e posto. Ó, o crime que eu cometi. O que o jornalista Mamãe Falei precisa compreender é que quando a gente respeita os preceitos básicos assim da prática jornalística, alguma segurança jurídica vem naturalmente para quem comunica com responsabilidade, né? Embora perseguição jurídica exista, o MBL sabe que tá doido para processar a gente faz tempo e não consegue. Evidentemente, isso aí a gente precisa processar isso daí, a gente vai processar isso daí. Então assim, ó, a Daiane não atesta crime porque ainda não há condenação. E aí tem isso, né? Se a história chegar num desfecho desses, a gente vai noticiar com muita seriedade e com muita satisfação. Agorinha. E é claro que isso vale para toda e qualquer pendência legal que qualquer liderança aí desse movimento possa ter. Amanhã é o Kim! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhos da puta todos! Caralho! Na sequência, eu quero fazer uma lista das tretas envolvendo Mamãe Falei, algumas delas. E ao revisitar esses causos, que são do passado aí, eu vou fazer um esforço para entender o que leva esse cara a cair nessas situações esquisitas aí nas quais ele se mete. Antes disso, porém, eu cumpro o novo requisito obrigatório dessa distinta plataforma de vídeos. Agora aqui, todo mundo tem que vender alguma coisa para sobreviver. E a única coisa que eu tenho para vender é o que eu aprendi. O Meteoro já está no ar há 7 anos. Eu estou estudando no campo da comunicação e da arte já faz pelo menos uns 17. E o Álvaro Borba, que começou o Meteoro comigo, tem uma experiência tão longa quanto a minha, só que como repórter e editor. E ele também se meteu em marketing digital. Vocês lembram da Preps de Curitiba? Ele estava lá. Só depois de acumular toda essa experiência e só depois de encontrar uma plataforma de ensino online na qual a gente confiasse, foi só então que a gente resolveu disponibilizar tudo que a gente acumulou nesse tempo de teoria e prática num curso só. Você pode ir lá agora mesmo ver a introdução do nosso curso para ver se é o tipo de aprendizado que você está buscando. Ou então, quem sabe, você pode achar um outro curso que seja do seu interesse. E aproveita e usa o nosso cupom. O nosso curso de jornalismo está na Content Academy, junto com gente bem legal, tipo o Ivan Mizanzuki, a grande mente do True Crime no Brasil. Com o Normose também, que tem um dos textos mais potentes que a gente já viu aqui no YouTube, além da lenda Léo Lopes. O link para a Content Academy tá na descrição desse vídeo. Entra lá para descobrir um monte de coisa boa que nem deu tempo de eu contar aqui nesse vídeo, mas só se você quiser.
É verdade que a história do MBL está marcada por discursos que são, assim, pouco lisonjeiros sobre as mulheres. A Bárbara será estuprada. Mas o fato é que a maioria das manchetes sobre o MBL não são sobre sexo e muito menos sobre romance. São sobre pancadaria. Isso é um fato constante na biografia do Arthur Duval. Pode procurar aí, vai no Google, pesquisa por notícias, né, cara? Normalmente é treta. O último socão na cara que ele tomou parece que foi no Guarujá, faz uns meses aí. Caralho, velho. Nem doeu, velho. Mas também é o fato que, com frequência, o nome dele aparece ligado a comportamentos sexuais que a maioria de nós consideraria inadequado. Aqui a gente está com o plural, cobertura local no Paraná, relembrando o dia em que o Mamãe Falei foi parar numa delegacia em Curitiba. Isso aconteceu em 2016, os estudantes estavam fazendo uma manifestação, lembra dessa época? Os estudantes ocupando as escolas e tal, e aí ele foi lá naquela movimentação que estava bombando, que era o assunto do momento, como é Marajó agora, né? E ele foi lá para conversar com os estudantes. E olha o que rolou. Segundo uma estudante que na época tinha 17 anos, o Arthur Duval provocou os manifestantes com palavras chulas e de conotação sexual. E ele gravou apenas as reações. A certa altura, ele teria se aproximado e passado a mão ao lado do seio e na cintura da adolescente. Nesse momento, os estudantes teriam retirado o Mamãe Falei à força do colégio. Aí um advogado que estava no local levou o grupo para a delegacia, onde o youtuber continuou fazendo filmagens. No boletim de ocorrência, que saiu em 19 de outubro de 2016, tem lá umas falas do Arthur Duval. Vou direto para elas aqui, ó. Atenção. Vocês são todas gostosas. Se me achar bonito, é só chegar. Posso beijar todas, teria dito. Aí, claro, ó, ele negou, né? A conduta foi classificada como importunação ofensiva ao pudor. Houve uma mudança na legislação desde então, a coisa ficou um pouco mais dura, mas o fato é que terminou assim, ó. Olha lá, ó. 2 anos se passaram, a moça tinha atingido a maioridade e a estudante que registrou o boletim de ocorrência foi notificada. Estava sendo processada pelo Mamãe Falei, que estava pedindo R$15 mil a título de indenização moral. A justiça entendeu que não houve má-fé da estudante e o processo foi arquivado. Por que ele se sentiu à vontade para ir atrás de uma indenização? Por causa disso aqui, ó. Como o Ministério Público do Paraná decidiu não oferecer denúncia contra Arthur Duval, o caso foi encerrado. Mas daí um caso é encerrado e o cara abre outro, né? Porque passam os anos e vem a situação da Ucrânia. E aliás, sobre esse caso aqui no Paraná, o único registro que você vai encontrar no YouTube é o dele, né? Então tá aí o Arthur Duval na visita que ele fez ao Colégio Estadual do Paraná, né? O caso da garota ali que está na reportagem do Plural não será mencionado, mas dá para ter uma ideia do clima ali, ó, saca só. Tô burro, mas eu não estou impedindo ninguém de estudar. A gente tava numa reunião, daí falaram assim, os caras do MBL tá aqui. Em vez de todo mundo se assustar, sabe o que aconteceu? Ó, nossa, tem um idiota lá na frente, todo mundo deu risada, tá ligado? Caralho, velho, não acredito, eu fui humilhado, velho. Contra uma medida que vai cancelar por 20 anos os gastos em educação que já são baixíssimos no Brasil. Você leu a PEC? Eu não li a PEC, mas eu... Se eu não estudo aqui, então eu não posso defender a desocupação da escola. Você não estuda aqui, ó. Você não estuda em lugar nenhum, você não pode defender nada. Ah, essa foi boa. Se eu não estudo em lugar nenhum, eu não posso defender nada. Não, pautas secundaristas. Isso aqui é um negócio secundarista, a gente não quer gente que não é secundarista aqui. Então quem não é secundarista não pode defender essa pauta? Depende, se ela tiver inteligência. Cara, ninguém falou isso, brother! Ninguém falou isso, seu... Aí, né, cara? Então, entre os adolescentes, note ali que ele realmente se comunica na mesma linguagem, né? É o risinho, é aquela malemolência juvenil, a ironia. Só que aí vai chegar o advogado. Veja o que acontece quando chega o advogado. Ninguém falou isso, brother. Isso aqui é um negócio secundarista, a gente não quer gente que não é secundarista aqui. Então, a gente não quer gente que não é secundarista aqui. Ó, eu não sou estudante secundarista. Eu não sou estudante secundarista. Ninguém falou isso, seu otário. Ó, chegou o advogado. Ó o herói. Agora. Aí, ó lá vem. Você não acha que eles impedirem outros estudantes de estudar é uma violação do direito individual desses outros estudantes que estão sendo impedidos? Você quer lidar comigo com relação à comparação de princípios constitucionais ou apenas fazer uma ponderação na sua cabecinha um tanto quanto completamente translocada que quer me confundir? Vai lá, continua. Eu não entendi nada do que você falou.
Quando chega um adulto, a primeira coisa que ele responde é: não entendi nada do que você falou. E essa é a edição dele, que deveria ser benevolente com ele. Empurrei o mouse aqui sem querer. E aí, claro, eu preciso mencionar a história posterior, a visita dele à Ucrânia. São fáceis, porque elas são pobres. Na íntegra do áudio, de onde saiu essa frase tão famosa, que vai estar na capa da biografia desse homem no futuro, certo? Tem uma coisinha, cara, tem um detalhe que eu não posso esquecer. Porque ele mete o elas são fáceis porque são pobres, ele faz parecer ali que o contexto socioeconômico da região facilita as coisas para ele, mas depois ele recua e diz alguma coisa como: olha, eu nem faria nada, mas sinto uma coisa legal aqui, quando eu sinto que eu poderia fazer e não faço. Ouve aí como ele disse. Só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Ele obviamente está falando de algum tipo de tensão sexual. É isso que ele está sinalizando? Para mim parece, né? Agora ouça o que ele diz sobre as meninas em Marajó. Ele poderia ter feito alguma coisa, mas não fez. Eu consegui 2 meninas menores de idade na porta do meu hotel. É isso. Ah, se eu entrasse com elas, eu ia conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que sim. Essa a gente vai ter que ouvir de novo. Vem comigo e liga as duas coisas, ó. Em Marajó, ele poderia ter feito, mas não fez. Ah, se eu entrasse com elas, eu ia conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que sim. E na Ucrânia, ele já tinha sinalizado que ele tem um gosto ali por essas coisas que ele poderia fazer, mas não faz. Só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? E é nesse ponto que eu acabo me perguntando, né? Se essa atuação política não está atrelada, não está norteada por um tipo de libido meio mal resolvida, talvez mal direcionada. Porque se esse for o caso, então isso explica muita coisa sobre como o Arthur Duval destruiu a carreira política dele, que era tão promissora. Qualquer homem maduro sabe que o tesão é um mau conselheiro. Por isso não me surpreende que Arthur Duval e o MBL ainda não tenham aprendido isso. Assim, pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu tive mais de 8 CNPJs.